Pessoal, vejam, dando continuidade à resolução de questões, nós vamos resolver agora a questão 4, certo? Que é resolva a EDO 3x elevado ao quadrado y dx mais, abre parênteses, y mais 3x elevado ao cubo dy igual a zero. O que é que nós observamos? Nós observamos que essa equação diferencial ordinária ela está nessa seguinte forma. Alguns alunos têm me perguntado com relação a esse m, com relação a esse n. Eu acho melhor pensar assim. O m, x, y, é o termo que está multiplicando dx. E o n, x, y, é o termo que está multiplicando dy, o diferencial dy. E igual a zero. Esta forma está no início do material de vocês, do livro, é chamado de forma diferencial. Então eu penso o mxy, o termo que está multiplicando o dx, e nós pensamos o nxy, o termo que está multiplicando o dy. Às vezes não é possível colocar dessa forma diferencial. Pode acontecer, tá certo? Aí existem outros caminhos, mas não é o caso agora. Aí verifique, veja, eu identifiquei aqui quem é o y, o m de xy é 3x ao quadrado y, e nós identificamos aqui quem é o n de xy, que vai ser o y mais x ao cubo, que é exatamente o termo que está multiplicando dy. O que é que nós devemos fazer? Nós vamos derivar o m em relação a y. A derivada de m em relação a y, x é constante, vai ficar 3x ao quadrado. E nós vamos derivar o n em relação a x. A derivada de n em relação a x, nesse caso agora o y é constante, o 3 vem para a frente e do expoente x, do expoente 3 nós tiramos uma unidade. Então vai ficar 3x ao quadrado. Nós verificamos que essas duas derivadas, derivada de m em relação a y e derivada de n em relação a x, elas são iguais. Se essas duas derivadas são iguais, nós estamos diante de uma equação diferencial exata, uma EDO exata. E o procedimento para nós resolvermos uma EDO exata é a seguinte, veja. Eu criei agora, está no material de vocês. Nós vamos funcionar da seguinte maneira. Eu posso querer trabalhar com m. Se eu vou trabalhar com m, o meu objetivo é encontrar uma função fxy igual a c. Se eu vou trabalhar com m, eu trabalho com essa expressão aqui, ó. Mas eu posso ter a opção de querer trabalhar com n de xy. Aí eu vou ter essa expressão aqui, ó. Se eu vou trabalhar com m, no final eu tenho uma g de y. Se eu vou trabalhar com n, no adicionado eu tenho uma g de x. Eu botei aqui equação 1, equação 2, certo? Vamos ver como é que funciona. Veja, eu fiz a opção de trabalhar com a primeira aqui, com essa f de x igual à integral de mxy dx mais g de y. Veja, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar f de xy igual à integral de m, ó. Mas que é m? m é 3x ao quadrado y dx mais g de y. Aí eu integro isso aqui em relação a dx. Tudo que não for y, tudo que não for x é constante. Então esse 3 pulou fora da integral. Esse y é uma constante, porque eu estou integrando em relação a dx. E a integral de x elevado ao quadrado é x ao cubo dividido por 3. Esse 3 eu posso cancelar com esse 3 que está no numerador eu simplifico com o 3 que está no denominador, e eu tenho aqui mais g de y. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho essa função aqui, ó. Aí o que é que eu faço? Eu pego f de xy
deriva em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, tudo que for x é constante. Veja, a derivada disso em relação a y é x ao cubo, porque x é uma constante agora, e a derivada dessa função é a derivada, só colocar em forma de derivada. A derivada de g de y é g' de y. Sendo que quando eu pego a função f de x de y, que eu derivo em relação a x, isso aqui é igual a n. Mas nós já sabemos que n, está aqui em cima, n é isso aqui, ó, n é y mais x ao cubo. Aí eu venho aqui, ó, e substituo. Quando eu derivei isso aqui em relação a y, isso ficou igual a n. Quando eu faço isso aqui igual a n, o x ao cubo corta, cancela com x ao cubo. Então, g' de y é igual a y. Olha, mas eu não quero g' de y, eu quero g de y. Para nós encontrarmos g de y, eu integro aqui. Ó. Então, eu quando coloco aqui a integral, essa g' de y passa a ser g de y. Aí a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Aqui é 1y ao quadrado. Pronto. Com isso nós encontramos g de y. Aí eu volto agora para a minha função aqui, ó, porque o que me interessa é essa parte aqui. Ó. Eu volto e substituo. Aqui embaixo. Ó. Quem é f de xy? É y vezes x ao cubo mais g de y. Mas quem é g de y? É y ao quadrado mais 2. Igual a c. Pronto. Então a solução dessa minha EDO é essa aqui. Ó. Y vezes x ao cubo mais y ao quadrado sobre 2 igual a c. Alguns alunos perguntaram no fórum, eu deixo de maneira explícita ou deixo de maneira implícita? Fiquem à vontade. Todas as duas maneiras serão consideradas, tá certo? Não há necessidade de colocar de maneira implícita, explícita, porque isso pode, às vezes, não é possível fazer essa transformação. Então, fiquem à vontade com relação a isso. Então, essa é a solução da EDO proposta quando a EDO for exata, ok?